Glória a Deus, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui com o nosso estudo. E hoje a palavra é obediência. A chave da obediência. E eu escrevi aqui: a chave da obediência é a chave que fecha o acesso do diabo. Por que será? Essa chave, ela é muito séria. Salmos 37, do 1 ao 7, vai dizer assim: não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Basta esta palavra para nós já entendermos o quão importante é a obediência. Basta isso para nós já entendermos o quanto é maravilhoso e revelador a palavra do Senhor acerca daquilo que nós precisamos praticar. A obediência, ela abre e fecha as portas em todo o tempo. Nós precisamos saber as chaves que nós queremos usar em cada momento. Mas a obediência é uma chave que não tem como dizer que eu não preciso dela ou que eu posso deixá-la num canto e usar em outra ocasião. Não. A obediência é algo que é o tempo todo. Aí, Mateus 28, 18 vai dizer assim: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isaías 22, 19 ao 23 vai dizer: e demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento, e serás aquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da sua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será como pai os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, ninguém fechará, fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa do teu pai. Esta palavra que nós já estudamos ela lá na fidelidade, e sobre a questão de que Deus arrancou a chave de Sébina e deu para Eliaquim. Então aqui ele está dizendo que ele demitiu Eliaquim, porque ele estava em desobediência. Nós já falamos disso lá no dia que nós oramos e estudamos sobre a fidelidade. Então aqui nós estamos entendendo a responsabilidade de uma obediência. Deus, ele pode chegar e arrancar de você a chave. Ele pode chegar e tirar de você um posto que ele já te deu, porque você escolheu desobedecer. Eu e você precisamos saber da responsabilidade que Deus tem nos colocado nas nossas mãos. E com isso, aprender que obedecer é necessário. É uma questão de saber que o caminho que nos foi colocado é um caminho em que gera para nós uma responsabilidade cotidiana, uma responsabilidade diária. Então, eu digo, neste contexto, Deus tira Sébana, que está em desobediência, e dá as chaves a Eliaquim. Deus arranca as chaves de quem não quer mudança e dá para aquele que obedece. Então, nós aqui estamos olhando para uma estrutura em que nós não temos escolha, ainda mais depois que nós já ouvimos e aprendemos sobre aquelas outras chaves, a oração, o discernimento, a fidelidade, o conhecimento, a santidade. Então chega no momento que nós não temos escolha se não obedecer. Jeremias 1:19 vai dizer: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti,
porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando nós estudamos ali em Jeremias, nós vemos tantas coisas que o Senhor promete para aqueles que com Ele faz, né, um relacionamento puro, um relacionamento de confiança, de intimidade. Aí aqui eu escrevi também: o Senhor dá acesso àquele que busca santificação em obediência. E no mundo espiritual, quanto menos pecado e mais obediência, mais poder se recebe. E por isso entende quando é para fechar ou abrir uma porta. Então, quando nós estamos diante de uma situação, mas isso é uma porta que se abriu ou uma porta que eu devo fechar? Cada vez que nós temos uma decisão para tomar, o Senhor Deus, Ele nos dá um direcionamento. Mas nós precisamos estar atentos em obediência, porque muitas vezes o que o Senhor nos pede vai exigir de nós um desconforto no primeiro momento, uma atitude, uma postura, uma luta, ou às vezes até mesmo parecer como louco diante de alguma situação. E aqui também eu escrevi: também através da obediência, percebe que não é pela ganância ou pelos julgamentos precipitados, mas aprende que a chave da obediência elimina pequenos tropeços e eleva a uma posição de escrever uma nova história. Então, às vezes, nós pensamos que a desobediência é algo grande, é algo pecaminoso, algo que gera um escândalo na cidade, no bairro, na família. E às vezes não é nada disso. Às vezes é uma obediência em relação a uma coisa simples. O que mais nos irrita, podemos tirar um exemplo por nós mesmos, o que mais nos irrita, às vezes não é uma coisa grande, porque uma coisa grande você já chega, já negocia. Uma coisa grande, você já tem medo da consequência e você já muda a estrutura, já muda a fase, já pensa numa forma de executar de maneira diferente. Mas quando a coisa é pequena, que ela fica como uma goteira, ninguém vai aceitar, no exemplo da goteira, que uma calha derrame dentro de casa. A calha sempre está lá fora. Porque ninguém vai concordar que uma calha vai cair a água da chuva dentro da casa. Por quê? Porque é muito, porque é de uma vez, porque ela vai fazer um estrago muito grande. Mas a goteira, muitas vezes nós deixamos ela ali. Passa uma temporada de chuva, passa 2, passa 3, a goteira está lá. Mas fato é que depois de um tempo você vai perceber o estrago que aquela goteira fez, os prejuízos que aquela goteira deu. E molhar por molhar, entendeu? Mas só que às vezes esse discernimento, esse feeling de saber que essa goteira que está ali, ela está contaminando, ela está prejudicando, é aquela preocupação, é aquele remover daquele móvel que está naquele lugar toda vez, e quando esquece, ela estraga. Então, é todo aquele aparar de cuidado para proteger uma coisa que não tem que estar lá. Então, a desobediência é a mesma coisa. Quando você entra numa situação de desobediência, certamente você vai ter um trabalho dobrado para reposicionar as coisas que saíram fora do lugar por causa daquela atitude, por causa daquele posicionamento. Então, com a obediência, nós aprendemos a usar a armadura de Deus e lutar pelos motivos corretos. Então, quando nós estamos em obediência, nós não vamos deixar que nada se perca. A situação vai ser conduzida da melhor maneira. Jeremias 21:8 também vai dizer: e a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então nós estamos aqui numa proposta de estudo para melhorar a nossa situação, a nossa condição emocional, para termos realmente um equilíbrio suficiente para tomar decisões diárias, pautada nas promessas de Deus para nós, pautada na estrutura que Deus preparou para nós. Então não deixamos nós de obedecer a palavra de Deus, porque nós já aprendemos. E muitas vezes não é a situação confortável no primeiro momento que é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes é uma situação que vai exigir ousadia, que vai exigir uma estrutura emocional elevada, de equilíbrio, que vai exigir de nós uma hora em que nós vamos mostrar que somos realmente filhos de Deus
e que por isso temos que ter aquela ousadia. Jesus Cristo, quando estava antes, né, momentos antes de acontecer tudo o que aconteceu ali para chegar na crucificação, ele foi numa questão de obediência. Tanto é que a oração, quando ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, retire de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então ele se coloca numa posição de obediência para dizer, a minha vontade nessa hora não importa, eu sei para que eu vim. É isso que é o que faz a diferença em todo esse estudo que nós estamos fazendo. Quando nós oramos ali em Hebreus 10, do 38 ao 39, quando ele fala assim, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que queremos a conservação da nossa alma. Quando ele está dizendo isso, quando ali em Hebreus está escrito isso, está dizendo, eu sei para que eu vim, eu não vim para a perdição. Quando Jesus dizia lá, se possível, afasta de mim, retire de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, está dizendo, eu não gostaria de passar por isso, mas eu sei que é a sua vontade e que eu fui enviado para que isso acontecesse. Então aqui, quando na obediência, quando chega uma situação que você já orou, que você já discerniu, você ouviu a voz de Deus, você está perseverando, a situação está difícil, mas chegou na hora da escolha e ali é o sim, é o não, é o preto no branco, é a verdade que tem que ser feita e você fala, mas eu não aguento. Então é hora de você dizer, Senhor, agora eu vou pela obediência. Eu já ouvi, eu quero perseverar, eu quero ser fiel, eu já conheço a tua palavra, eu sei, tá doendo, tá sangrando, tá rasgando, tá. Mas o Senhor Deus não vai me deixar. O Senhor Deus não vai me abandonar. É assim é que nós conseguimos saber que estamos. E quando nós obedecemos, não tem nada mais lindo do que quando nós ouvimos a voz do nosso Pai dizendo, eu me agradei dessa sua atitude. Uma experiência como essa, eu já tive uma experiência como essa, e foi muito lindo, porque era muito complexo a situação em que eu estava vivendo. E eu orava ao Senhor, e eu clamava, e eu pedia, e eu não entendia muita coisa. E eu dizia, Senhor, me conduz, Senhor, me conduz. E eu falei muitas vezes, Senhor Deus, nenhum passo à frente, nenhum passo atrás, nenhum passo para a direita, nenhum passo para a esquerda, mas eu quero estar no centro da tua vontade. Direcione a minha vida. Direcione, direcione. E orava e clamava. E uma vez eu me sentia como se eu não estivesse dentro de mim para tomar umas atitudes. E depois que um tempo passou e eu tomei umas atitudes e as coisas foram acontecendo da maneira que deveria acontecer. E depois eu entendi, ouvindo a voz de Deus, que foi necessário eu ter aquele sentimento de que eu estava fora de mim, por isso eu tomei aquelas decisões, para que eu pudesse deixar o Senhor me conduzir por tudo que eu pedi para que Ele me conduzisse. Em obediência eu tive ações, não de mim mesmo, mas porque o próprio Senhor me tomou e me direcionou e me conduziu como eu havia pedido. E depois de um tempo eu entendi que aquilo agradou a Deus. E por isso Ele me deu todas aquelas revelações e me proporcionou todos aqueles mistérios. E foi uma experiência assim que eu ainda estou vivendo. Mas são experiências que o Senhor Deus tem o prazer de mostrar para os seus filhos. Então vale muito a pena essas três últimas chaves que nós estudamos: a fidelidade, a santidade e a obediência. É uma coisa conectada na outra, não tem como falar de ser santo e não obedecer, de ser fiel e não obedecer, não tem como, elas são juntas, elas caminham na mesma direção. Nós aqui traçando palavras diferentes, com conotações diferentes, mas a prática, ela se funde, na prática elas se fundem. E é muito, muito importante e é muito legal. E são tantas outras referências e tantos outros versículos que poderiam ser trazidos aqui. Mas eu separei esses versículos porque foram os que falaram comigo. Foram os que trouxeram luz para a minha vida, dizendo ali comigo que essa voz do Senhor, que é a voz do meu pastor, que eu como ovelha
preciso reconhecer em todo o tempo, preciso tomar decisões com base nela. É a graça de Deus que se manifesta todas as manhãs nas nossas vidas. E isso é muito, muito bom, é muito legal. Eu não saberia viver sem. Semana passada eu conversava com uma amiga e eu falando com ela sobre isso, e eu falei assim, eu não consigo sair da presença de Deus, deixar de congregar na igreja, deixar de orar, deixar de louvar. E ela falou, graças a Deus, minha amiga, eu também não consigo. E é por isso que nós estamos vivas, porque a graça de Deus nos alcança todas as manhãs e nos traz virtudes, e nos traz coragem, e nos traz amor pela nossa própria vida. E é isso que esta palavra de hoje tem para nós. A chave da obediência, ela fecha as portas do inferno contra a nossa vida. E ela fecha porque quando nós estamos em obediência, nós vamos resistir todas as propostas mundanas. E com essa resistência, o inimigo, o adversário, ele precisa e ele vai recuar e ele vai desistir. E ele vai sair para bem longe da nossa vida. E aí a vontade do Senhor vai ter a maior liberdade de se manifestar em nós e através de nós. E vamos refletir a luz de Deus que habita em nós para a glória do nome dele. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, finalizando esta palavra da obediência, Pai, queremos te agradecer, porque grande é o teu nome, poderoso é o Senhor. E nós sabemos que a obediência, ela vem porque nós conhecemos a tua palavra. E nesse sentido, onde nós já aprendemos sobre a fidelidade, sobre o conhecimento, sobre o discernimento, sobre a santidade. E sabendo que tudo isso nós conquistamos através de uma conexão contigo, Pai, através da nossa oração, da intimidade contigo, eu peço ao Senhor agora, nos conduza, Deus. Esteja na frente deste estudo, levando esta palavra para aqueles que precisam te conhecer. Ajude-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade para a glória do teu nome. Amém? Nos ajude aí compartilhando esta palavra, levando esta palavra para alguém que você conhece, para alguém que você sabe que precisa mais obedecer a Deus e que precisa saber onde está a verdade de Deus para a sua vida. Seja grato por tudo que o Senhor tem feito por você. Manifeste as boas obras do Senhor num ato de obediência daquilo que o Senhor disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai as boas novas a toda a criatura. Isto é um mandamento de Deus que nós devemos fazer com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, em coisas simples, dentro da nossa casa, como um ato desse de publicar, compartilhar, direcionar para que mais pessoas tenham acesso numa palavra sobre obediência. Amém?